Tá. Não, eu penso o seguinte, nesses anos todos, né, eu tô aqui no Amorim Lima há 17 anos. O que a gente vem construindo é um trabalho bastante participativo, né, entre os educadores, a comunidade, né, e a comunidade do entorno, porque a gente não está resumida às pessoas que fazem parte, que estão na escola, vamos dizer assim, né, porque a gente tem vários pais, por exemplo, que os filhos já saíram do Amorim e eles continuam atuando. Então a gente pensa em construir uma rede de cidadania na escola, né, que seja uma escola de verdade da população, né. Então eu acho que o Amorim ele tem essa possibilidade. Quando eu vim para cá, 17 anos atrás, era uma escola exatamente igual a todas as outras. Só que o que eu via de importante, na minha experiência aqui, é que tinha uma comunidade com muita vontade de participar. Então, uma comunidade que de verdade estava a fim de fazer coisas na escola. E era só a gente acender um pavio que a coisa ia para frente. Então, assim, a gente inventava um grupo de alguma coisa, os pais assumiam. Inventava outra coisa, os pais assumiam. Enfim, eu acho que tem uma comunidade que quer fazer uma escola diferente, uma escola que tenha qualidade para os próprios filhos. Enfim, no primeiro momento era uma discussão de participação, né? Como é que os pais podem ajudar e participar da escola. No segundo momento era como é que a gente vai discutir essa escola ser uma escola de qualidade. Isso eu acho que foi um movimento muito importante, porque foi a hora que a gente começa a se voltar de verdade para as questões pedagógicas e os pais a se implicarem nas questões pedagógicas da escola e achar que eles fazem a diferença, né? A participação da comunidade faz muita diferença na questão da participação da comunidade. E isso que a gente pôde observar. Eu acho que todo o projeto do Amorim Lima, toda essa mudança, não teria sido possível se não fosse a participação da comunidade. Porque existe uma questão que ajuda a parte, vamos dizer assim, quando os pais de fato assumem a escola dos filhos e falam, não, nós queremos uma escola de qualidade para os nossos filhos, nós queremos uma escola, queremos ler o projeto político-pedagógico, por exemplo, e discutir esse projeto político, entender esse projeto político e discutir esse projeto político frente à prática que a escola executa, eu acho que isso faz toda a diferença e foi isso que essa comunidade fez. Ela tomou, de certa forma, a escola para si. Né? E é isso que a gente vê hoje, por exemplo. Hoje a gente já teve uma reunião para discutir a alimentação da escola. Tem coisas que são da prefeitura e que não podem mudar? Tem. Mas tem um monte de coisa dentro desse monte de coisa que não pode mudar, que pode mudar e que deve ser mudado. E que pode ter a participação da comunidade, a participação dos educadores, né? Enfim. Nessa perspectiva, a gente vai construindo um projeto que, vamos dizer assim, a gente tem todas as leis que regem todas as escolas municipais, a gente tem que obedecer também. Né? Mas como é que a gente transforma essas leis a nosso favor, a favor de um projeto que a escola constrói junto com a comunidade? É isso que é a grande questão. E é isso que dá um trabalho imenso. Lógico que tem 1 milhão de problemas, né? Os problemas não são pequenos, mas fazendo de outro jeito também tem problema. Fazendo tudo certinho, assim, vamos dizer assim, tudo formatado como tá pronto, vem pronto, também tem problema. Então é muito mais interessante, muito melhor para todos, muito mais sadio para todas as pessoas construir um projeto, né, a partir do que a Secretaria Municipal nos diz, obviamente, mas como é que a gente pode, a partir vamos dizer assim, dessa estrutura, criar um projeto mesmo que tenha a ver com a comunidade local, que tenha a ver com as pessoas que estão aqui, que seja uma construção que todo mundo se sinta autor. Porque eu acho que a autoria é uma questão importante dentro da educação, né? Porque ela melhora o autoconceito não só dos estudantes, porque o professor também tem que ter um autoconceito, né? Ele também tem que se sentir parte, ele também tem que se sentir alguém que faz, alguém que é capaz, como o diretor, como o funcionário que limpa a escola. Então, assim, eu acho que nessa perspectiva o projeto vai criando essa possibilidade para todos nós, né? Como é que nós todos podemos ser autor de um projeto pedagógico. Então eu acho que essa é a grande desafio nosso aqui no Amorim Lima, que não é um desafio fácil, que tem N problemas, que a gente desemboca nas questões legais, que a gente desemboca nos limites da Prefeitura Municipal de São Paulo, que a gente desemboca nos problemas de não ter dinheiro, de ter verba, mas aí a gente vai descobrindo que verba é o menor dos problemas, porque quando a gente tem vontade a gente pode fazer muitas coisas. Enfim, eu acho que essa é a construção de cidadania que a gente quer.
né? Quando a gente fala de um projeto que constrói a cidadania, quando a gente fala de um projeto que constrói o respeito entre as pessoas, né? Esse projeto ele busca o tempo todo que as pessoas se respeitem na diversidade. Acho que isso é importante também. A gente não quer que todo mundo seja igual, a gente quer que a gente possa ser o diverso, mas respeitado, não é? Então acho que isso tudo faz uma diferença enorme num projeto de educação, né? O que a senhora recomenda para as escolas da rede? Eu acho que cada escola tem que buscar o seu próprio projeto, tem que discutir com a sua comunidade, tem que encontrar possibilidades. Por exemplo, o nosso projeto tem a cultura como uma mola, vamos dizer assim, uma questão propulsora de um projeto de cidadania. E eu acho que cada escola tem que buscar isso na sua comunidade. Qual é o elo forte que vai nos unir? Por onde que nós começamos? E o mais importante é que a gente tem que buscar o projeto que está dentro da gente, dentro daquela comunidade. Lógico que com inspirações. A gente se inspirou em várias experiências e uma delas foi a experiência da Ponte de Portugal. Mas eu acho que poderiam ter sido outras experiências. E eu acho que cada escola tem que buscar a sua fonte de inspiração e, a partir da fonte de inspiração, olhar para a sua realidade. O mais importante é olhar para a sua realidade e pensar como construir um projeto que tenha, de fato, significação para aquelas pessoas, né? As pessoas possam se sentir necessárias e sentir que a escola tem que ser uma necessidade, né? Ela tem que criar, para a gente pensar em resolver as questões da escola, a gente tem que sentir a escola como uma coisa necessária, uma experiência necessária para as crianças e para os adultos e para a sociedade como um todo. Muito obrigada, professora Nelisa. Foi um prazer. A minha experiência mais importante no Amorim foi a minha experiência de cidadã Fátima. Porque eu entrei, tinha muita vontade de melhorar a escola para os meus filhos. Quando você vai ouvindo toda a realidade da educação, né, do município de São Paulo, quando você pensa no estado de São Paulo, você pensa no Brasil, na educação como uma proposta de mudança para a vida das pessoas brasileiras, dos cidadãos brasileiros, aí você começa a compreender de outra forma. Então você está na escola para melhorar a escola para todo mundo. E era isso, né? Eu tenho minha primeira formação em serviço social, então eu tenho toda uma questão com a realidade social mesmo, de participação, de igualdade e de igualdade de oportunidades. Então era uma luta também que eu tinha um desejo de fazer. Mas a possibilidade de participar verdadeiramente, assim, fazendo as coisas, trazendo coisas, decidindo coisas com a escola, é uma experiência única que você tem. E é a experiência de cidadão. Aí não é a experiência de mãe, é a experiência de cidadão que você tem. Então assim, é uma coisa que sempre me emociona muito, me dá muita energia, muita força falar do Amorim, porque assim, ele foi uma experiência muito especial e única para mim, enquanto ser humano, enquanto cidadã. E, enquanto mãe, ele trouxe para os meus filhos uma oportunidade de vivenciar coisas que são muito caras à vida de um ser humano, que é experienciar a liberdade, a possibilidade de escolha, a responsabilidade pelo outro. Então, assim, eu tenho 2 filhos gêmeos que são muito diferentes e falei para eles: um dia vocês vão me agradecer por ter feito o Amorim e por ter sido essa escola que o Amorim foi, com todas essas pessoas que participaram. Então, na época que eles estavam, foi quando foi escrita a Carta de Princípios. Então, a gente tinha um pai e uma mãe que tinham uma experiência muito grande com dinâmica de grupos, e eles incentivaram as crianças a escrever, ajudaram as crianças a escrever a Carta de Princípios. E minha filha fez parte disso, meu filho fez parte disso. Então, isso ninguém tira deles. Assim como ninguém tira essa experiência de capacidade de fazer.
A gente fez coisas nessa escola. Independente, quer dizer, a gente tem uma legislação, porque a LDB permite tudo isso. O conselho de escola é soberano em decisões. É óbvio que a gente sabe que a gente é ligado a uma rede pública, que a gente tem certos respeitos, e a gente sempre que precisou foi atrás, ia atrás de político, ia atrás de conversar, de justificar, de resolver as coisas dentro do conselho para que as coisas ficassem legalizadas, mas a gente sabe que é possível fazer. Mas assim, nunca, jamais dá para fazer sozinho. Então assim, eu tenho uma questão para mim que isso é uma coisa óbvia. Se não tivesse a Ana aqui, não teria acontecido desse jeito, porque ela tem um jeito único de ser da pessoa dela e que faria desse jeito. Mas eu acredito que as portas e essa possibilidade que a gente tem de experimentar desse jeito, a possibilidade de participar, é porque ela tem esse compartilhamento de poder, ela consegue possibilitar, mesmo sem sair do papel da direção, ela consegue compartilhar os poderes possíveis. Por isso que eu disse aquela hora que ela não... a gente vem e fala assim, Ana, a escola devia ser assim, vamos fazer, faz, me diz, como que a gente faz? Então assim, quem quer e faz, tem o espaço. Então assim, é um jeito muito importante de compartilhar o que ela pode fazer na escola. Então assim, essa experiência para mim foi a minha experiência de cidadania mesmo. E eu falava para Ana, uma das vezes, porque a gente se falava muito na época de colocar o projeto, a gente se telefonava, não, mas fulano, mas tal pessoa tá contra o que a gente vai fazer, vamos telefonar para não sei o que, vamos fazer uma assembleia de pais. A gente criou a assembleia de pais também, que era um mecanismo de, antes do conselho da escola, a gente ter um espaço onde os pais discutissem sozinhos as suas questões para levar para o conselho. Então a gente assim conversava muito e eu falei, Ana, nós vamos escrever uma página da história da educação brasileira. E outro dia ela brincou comigo, Fátima, vamos rasgar essa página porque eu já tô cansada, viu? Não tô aguentando. Mas é isso, eu acredito que foi importante para os meus filhos, e é importante para toda essa comunidade que está aqui no entorno. E quem tem a condição de se engajar mesmo e de se sentir comprometida com essa estrutura que a gente criou aqui, né? Porque cada um vai passar do jeito que pode, né? E alguns pais participam mais na colaboração da festa mesmo, de vir montar barraca, de ficar na barraca, de trazer o doce para a barraca, de arranjar dinheiro para a formatura do 8º ano. Outros pais só podem vir na reunião, colocam seus filhos aqui, debitam essa crença, né? Essa autorização no trabalho que é feito aqui. Mas, na verdade, assim, a gente vai ser, e essa escola vai ser com uma qualidade cada vez melhor na medida que as pessoas trouxerem as suas qualidades particulares e somarem a essa que está acontecendo aqui. Então, assim, é um acontecimento essa escola. Então, quem quiser, Tá aberto. está aberto. Muito obrigada, Fátima.